fundado pela Esther Grossi. Eu conversei com a Josiane, que é amiga da Elisângela, que enviou ali no grupo, né? E a Esther Grossi foi orientanda, para quem não sabe, ela foi orientanda do professor Gerard Verneau, ela fez doutorado dela lá na França com ele, e era muito amiga dele, ia sempre lá, convidava ele para vir aqui, ele esteve aqui algumas vezes, né, ali no Gempa. A última vez que ele esteve no Gempa, a gente foi, um grupo todo aqui do GAPCIM foi lá. E agora, então, recentemente, o professor Verneau faleceu, né? E a Esther quer, então, fazer um curso online sobre a teoria dos campos conceituais. É um curso de 18 encontros semanais com 1 hora, e ela quer os apoiadores, então eles nos convidaram para ser um dos apoiadores desse curso. Esse curso vai ser pago, tá? Ele é todo virtual e vai ser pago. O valor dele é de R$600. Os vinculados aos apoiadores teriam desconto de 50%. Então, para todos aqui do GP assim que gostariam de fazer, teriam desconto de 50%, seria no valor de R$300. A princípio, pode ser que mude ainda, é para ser às 19 horas das terças-feiras. Pode ser que mude, ainda a gente não sabe ainda, mas eles vão entrar em contato ainda, né? Então, a princípio, eu pensei, Cecília, que a gente podia ser apoiadores. Porque eu pedi no grupo ali que eu queria mais informações, e a Elisângela me mandou o contato da Josiane. Daí eu escrevi para a Josiane querendo mais informações, e ela já me ligou e já falou tudo. E eu disse, não, acho que com certeza nós vamos, porque a gente não tem uma contrapartida assim nossa, né? E os nossos participantes vão ter essa vantagem de ter esse desconto. Então já vão se preparando, quem gostaria, né? Anaíma, não sei se tu escutou desde o início. Não escutei, cheguei agora. Boa tarde. Boa tarde. É que o GEMPA, né, o grupo aqui da Esther Grossi de Porto Alegre, que trabalhou com o Verneau, a Esther quer dar um curso sobre a teoria dos campos conceituais. Interessante. Virtual. E eles pediram o nosso apoio. Esse curso vai ter 18 semanas, com 1 hora por semana, e a princípio, esse curso vai ser cobrado. O valor é de R$600, mas para os apoiadores teria desconto de 50%. Então, para quem, se a gente apoiando os participantes do GP assim que eu indicar, né, que a gente indicar, vão ter esse desconto. Isabel, esse curso vai dar uma certificação, será? Vai, ela está vendo isso também, porque tem uns apoiadores também da URGS e da PUC, também estão apoiando, então vai ter, provavelmente esse valor dessa inscrição é para cobrir essas coisas, né? Eu achei até bem salgado, mas não quis também ficar perguntando, né? Um ano e meio. São 18 semanas, não dá um ano e meio. Semanas, entendi, 18 meses. Não, são 18 semanas. Okay. Dá uns 3 meses e meio, talvez 4. Sim. Vai dar 18 horas de curso, né? Porque são 18 horas de 1 hora. Curso. Não sei se vai ter atividades também, né? Para fazer fora. E terças-feiras, às 7 Tá certo ainda. Mas, de qualquer forma, eles vão gravar e depois disponibilizar para as pessoas inscritas, né? Se tu não puder participar de um que outro, porque eu também tenho interesse de fazer. E eu, no semestre que vem, eu vou dar aula terça. Se não me engano, vai ser às 19 horas, porque também vai ter um pessoal da Colômbia que vai participar, e para eles fica muito tarde, se for depois das 19 horas aqui.
Eu tenho uma aula na terça, mas ela começa às 21. Então, terça às 19 eu vou poder. Tá? Só para vocês irem se preparando, quem gostaria, né, de participar. Vai ter bastante gente, pelo jeito. Vai ter bastante gente. Mas eu acho que vai ser no estilo, né, no estilo palestra, vai ser a Esther falando, a gente vai poder perguntar, eu acho, né? Não vai ser nas nossas dinâmicas. Sim, Era isso. Porque em questão de 1 hora é bem rápido, né? Pois é. Não sei. Provavelmente ela vai escrever um material específico para isso também, eu não sei. Não sei qual vai ser a dinâmica. Não sei ainda qual vai ser a dinâmica. Mas às vezes até 1 hora é bom, porque daí tu absorve bem, né? Mas que isso também fica cansativo, né? E aí, pelo que eu vi, são vários encontros, né? São 18. Bastante, né? Eu suspeito que ela tem um material, né, em termos didáticos. Tem bastante já material. E aí eu acho que talvez seja por isso a cobrança, né? Pode ser. Para disponibilizar esse material. Bom, então, gente. Certo, Isabel? Ok, de minha parte era isso. Só não queria fazer isso sem falar, né, contigo, Cecília. Sim, mas a gente daí faz uma relação, né, para ser preenchida, talvez. Não, mas quando a gente tiver informações, né? Tudo mais concreto. Isso, daí eu envio uma lista para ela. Bom, pessoal, então, a professora Isabel me pediu, né, me convidou para eu falar em mapas conceituais e ela falar em diagramas V, que já são conhecidos de vocês, né, que estão muito relacionados com a teoria que a gente trabalha no grupo, a teoria da aprendizagem significativa. Eu tinha que ter chamado a Naíma para me ajudar a fazer esse seminário, mas aí eu fiquei assim, né? Eu vou dizer para vocês que dentro da minha possibilidade de trabalho, que vocês sabem que a minha demanda é grande, eu fiz alguma coisa, mas a intenção é que a gente discuta sobre mapas conceituais, tá? Que a gente é algo assim não tão formal, tá, gente? Então, eu não sei se vocês viram no grupo, talvez não tenham visto, né? O videozinho que eu postei. Todos viram? No grupo do GP Assim? Não? Pois é, eu coloquei quem que não viu, tá? Os demais viram. Eu coloquei ali no grupo, tu também não viu, Naíma? Não. Tá, eu coloquei no grupo como uma forma de mostrar para vocês como eu comecei a trabalhar com mapas conceituais neste semestre e como eu tenho pensado sobre mapas conceituais depois que eu fiz a disciplina do Paulo Rogério, né? E depois que eu fiz o Coursera, né, gente? Alguém aqui já fez o Coursera? Eu acho que eu, a Naíma, o Felipe, mais alguém? Eu comecei, mas não terminei. Tem esse Coursera que o Paulo Rogério oferece frequentemente e é gratuito, né? Então, a ideia é a seguinte: eu não posso pensar em mapas conceituais no ensino, na pesquisa, na extensão, se eu não souber fazer um mapa conceitual, né? Se eu não souber como é que faz. Inclusive, a maior parte das discussões vai ao encontro disso, né? Para a gente aplicar uma técnica como uma técnica de pesquisa, a gente tem que mostrar como se faz para o público-alvo que a gente vai envolver na pesquisa, né? E eu acho que a Clara fez isso, né, Clara, no trabalho dela, o Felipe também, eu acho. Então, mas não é bem assim o mapa conceitual, tá, gente? O mapa conceitual é algo que pode ser muito desafiador se a gente aprofundar, tá?
Então, deixa eu compartilhar aqui uma coisinha aqui que eu queria começar a discussão. Primeiro, eu queria começar a discussão, então, com esse videozinho, né, que eu coloquei, depois vocês olham. Ou depois eu coloco de novo. Eu vou compartilhar aqui. Para apresentar o PowerPoint, tem que compartilhar, eu acho que é a tela, né? A tela inteira ou uma janela, Felipe? Acho que é uma janela, se não me engano. Para poder colocar no modo Se a apresentação. senhora já está com o arquivo aberto ali, acho que é uma janela. Tá. Que daí vai aparecer ali a janela a ser selecionada. Vamos ver se aparece o modo apresentação, gente. Sim, está aparecendo. Tá. A senhora só quer mexer ele para ver se ele vai andar, se não vai ficar que nem o professor ficar parado na primeira ali. Bom, deixa eu mexer. Andou? Tá andando. Uhum. Ok. Bom, então, sobre mapas conceituais, né? Sempre relacionado à aprendizagem significativa, e eu escolhi essa ilustração, que é a ilustração do CIMAP Tools, né, gente? Que é uma ilustração bem forte, no sentido que, na mente do indivíduo, ele recebe a informação externa, né? E traz para a estrutura cognitiva dele, né? Então, essa figura é bem representativa e característica do que é um mapa conceitual. Bom, mapas conceituais. O primeiro ponto é pensar no que são e no que não são, né? E aí eu fui direto para a bibliografia do Marco Moreira. Eu não sei se vocês enxergam eu falando, todo mundo conhece esse livro, né, gente? Não está aparecendo bem a capa. Não? Só a ponta dele ali, só um cantinho branco. Só Agora, um cantinho. Botar mais no meio, Cecília, tu tá lá, a gente só enxerga uma parte. Mais perto do teu, bem cobrindo o teu rosto, que a gente só enxerga. Ai. Cobrindo o teu rosto, que dizer na mesma linha. Tá certo. Tá, o que diz o Moreira, tá, gente? Mapas conceituais são diagramas que indicam relações entre conceitos. E ele diz mais, né? Mapas conceituais devem ser entendidos como diagramas bidimensionais que procuram mostrar relações hierárquicas entre conceitos de um corpo de conhecimento e que derivam sua existência da própria estrutura conceitual desse corpo de conhecimento. Então, tem coisas importantes aqui, né? Eles são relações hierárquicas, organizadores gráficos, né? O Paulo Rogério vai chamar de organizadores gráficos, que relacionam conceitos através de proposições, tá? E esses conceitos dizem respeito a um corpo de conhecimento. Então, esse corpo de conhecimento, uma leitura prévia que foi feita antes de elaborar o mapa conceitual, uma organização da pesquisa, né? Eu estou pesquisando sobre determinado assunto, e mesmo no diagrama V, que a Isabel vai falar no próximo encontro, o diagrama V, ele traz um espaço que pede os conceitos, né? E aí a gente pode apresentar esses conceitos na forma de mapas conceituais. E esses conceitos, gente, e é aqui que eu quero chegar ao ponto, depois eu vou mostrar numa apresentação, eles são vistos de 2 em 2. A proposição mínima envolve 2 conceitos, um sentido de ligação entre os 2 conceitos, do conceito inicial para o conceito final, e um termo de ligação, tá? E essa proposição, ela, quando lida, ela tem que apresentar uma clareza semântica, né? Quando, digamos, externalizada pelo apresentador.
E o que não são mapas conceituais, né? O que eles não são? Eles não são mapas mentais, eles não são mapas, não são fluxogramas e não são organogramas. Bom, esse fluxograma era para ser branquinho aqui o fundo, gente. Isso é um exemplo de fluxograma, tá? Tem umas setinhas ligando aqui. Isso não é um mapa conceitual. Por quê? Porque ele não relaciona conceitos através de proposições com um termo de ligação. Ponto. Não é um mapa conceitual, tá? Ele é um exemplo de fluxograma. E aí, o que é um fluxograma, né? É um tipo de diagrama. Isso aqui também é uma representação gráfica, de acordo com Paulo Rogério, tanto quanto o mapa conceitual, só que não tem as características de um mapa conceitual, né? Então, o fluxograma é um tipo de diagrama e pode ser entendido como uma representação esquemática de um processo ou algoritmo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a transição de informações entre os elementos que o compõem, ou seja, é a sequência operacional do desenvolvimento de um processo. Então, é bem como a gente, no meu tempo na graduação, a gente trabalhava, pessoal, com o Fortran, e a gente tinha que fazer esses fluxogramas para programar em Fortran. Eu não sei se alguém é desse tempo, acho que não, só eu. E então a gente tinha que fazer fluxogramas. Só um pouquinho, até hoje, Cecília, tem Fortran no currículo da física. No próximo vai mudar, mas até hoje tem. Na física se estuda o Fortran. E funciona bem, né, Isabel? Sim, bem o fluxograma, ele é útil. Uhum. A gente não está dizendo com isso que o fluxograma não pode ser utilizado. Ele pode, só não pode confundir. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Claro, claro. Tanto que ele diz aqui, né, que é como um algoritmo, né? Ele funciona como uma espécie de algoritmo. Então, não caracteriza um mapa conceitual. Então, aqui, continuando, né? Então, o que caracteriza o fluxograma? O trabalho que está sendo realizado, o tempo necessário para sua realização, a distância percorrida pelos documentos, quem está realizando o trabalho e como ele flui entre os participantes desse processo. Bom, uma grande diferença que eu gosto de pôr aqui é que Moreira sempre diz que não existe o mapa conceitual, existe um mapa conceitual. Porque eu não posso atribuir certo ou errado para um mapa conceitual comparando com outros mapas conceituais. O mapa conceitual é um recurso que, para ser avaliado, ele tem que avaliar a pessoa que fez o mapa conceitual, ela tem que ser avaliada em diferentes instantes, fazendo mapas conceituais sobre o mesmo assunto. Tanto que a questão da recursividade, quando a gente dá um mapa para um aluno fazer, aí a gente vê algum problema, tipo assim, ou nos termos de ligação, ou os conceitos inicial e final não são cientificamente aceitos, a gente trabalha um pouco mais o conteúdo e volta a solicitar o mapa, pede para ele fazer novamente o mapa. Então, é aí que vai ter sentido falar em avaliação de mapa conceitual, tá, gente? Senão, eu não tenho esse sentido, esse significado. Bom, e depois vem o mapa mental, que em pesquisas ele é o mais confundido com mapa conceitual, tá? Isso aqui é um exemplo de mapa mental que eu peguei na internet, assim, tá? E eu nem vi sobre o que se trata, mas quando eu vi cheio de figuras, ilustrações,
e esses balõezinhos, eu já de cara vejo que não é um mapa conceitual, né? Apesar de poder ser considerado um organizador gráfico, todos eles são organizadores gráficos, tá, gente? Mas só o mapa conceitual vai relacionar conceitos, né? Através de uma proposição e de um termo de ligação. Mas olha o que diz aqui a definição de mapa mental, ou mapa da mente. É um tipo de diagrama sistematizado pelo psicólogo inglês Tony Buzan, voltado para a gestão de informações, de conhecimento e de capital intelectual, para a compreensão e solução de problemas, na memorização e aprendizado, na criação de manuais, livros e palestras, como ferramentas de brainstorming, né, que é conjunto à tempestade de ideias, e no auxílio da gestão estratégica de uma empresa ou negócio. Então, eu prefiro sempre caracterizar um mapa mental como algo que quer ser divulgado de forma mais simples do que uma relação conceitual, digamos, tá, gente? Dá uma olhada nesse exemplo, né? Se vocês lerem esses balõezinhos, tá? Isso aqui é uma ilustração de algo que a pessoa que fez quer mostrar, quer chamar a atenção, né? Então, muita confusão que surge aqui nas aulas do Paulo Rogério é que apareciam mapas conceituais, por exemplo, de autores de teorias de aprendizagem, com a fotografia deles dentro do conceito, gente. Então, isso não é impossível de ser feito, né? Mas desde que ele tenha essa célula básica, que é a proposição com clareza semântica, tá? E com termo de ligação. Depois tem a questão do organograma, né? Que é também um organizador gráfico que representa a estrutura formal, né, de uma organização. Então, por exemplo, aqui, ó, esse organograma, tá? Como é que surgiram esses organogramas, né? Isso aqui a gente vê muito nos livros didáticos, não vê, pessoal? Por exemplo, em determinada unidade do livro, vem sendo distribuído o conteúdo, né? Mas sem relação nenhuma, sem relação, sem termo de ligação, sem proposição. Então, isso, nesse caso, era para dizer na empresa, né? Os primeiros organogramas, ó, se devem ao norte-americano Daniel C. McCallum, isso? E ele era administrador de ferrovias, então ele queria mostrar a hierarquia, mas não a hierarquia conceitual, a hierarquia de quem mandava na empresa, desde o gerente até os subalternos, né? Então ele mostrou isso, esse exemplo mostra na forma de organograma. Esse organograma a gente usa também ali nas disciplinas de estágio, quando no estágio 1, quando os alunos vão para a sala, para a escola, eles têm que fazer o organograma da escola, quer dizer, a questão da direção, dos funcionários, né? Uhum. Então, isso é uma coisa que se usa muito para isso mesmo, né? Para quem é o chefe, quem são os quem manda em quem, né? Uhum. Bom, não quer dizer, gente, por exemplo, então lá no livro didático o organograma está errado. Não. Eu posso pegar um livro didático e elaborar um mapa conceitual do currículo matemático, por exemplo, que está em cada unidade do livro. Eu posso fazer isso, mas eu posso fazer qualquer outra coisa. Eu posso fazer um organograma, eu posso fazer fluxograma. Eu acho que caberia mais para, tipo assim, se eu quisesse dar
uma receita de bolo, entre aspas, né, Isabel, lá nos laboratórios antigos de ensino de física, né, no sistema behaviorista, aqueles roteiros podem ser pensados como fluxograma algumas vezes, né? Até o modelo mental tu pode pensar Isso. como um fluxograma, né? Por exemplo, tu vai fazer um fluxograma do funcionamento de uma máquina de café. Aham. Escolhe o café. Se tu escolher o café preto, a máquina vai fazer isso. Se tu escolher o café com leite, ela vai fazer aquilo. Botou a moeda, não botou. Quer dizer, são coisas que são processos. Isso, são processos, exatamente. Então, não quer dizer que tudo isso não seja importante. Tudo é importante, mas nós estamos querendo caracterizar o mapa conceitual, tá? Bom, vocês me desculpem que a transparência ficou enorme, tá, gente? Eu fiz isso aqui antes do almoço. Agora eu vou entrar com o material do Paulo Rogério, tá? Ele tem um artigo que eu vou disponibilizar para vocês, que fala do uso de mapas conceituais, o que são, né? E olha o que ele fala sobre a natureza e aplicação de mapas conceituais. Então, mapas conceituais se caracterizam como organizadores gráficos, eu até coloquei em vermelho, porque a gente já falou isso, os quais são ferramentas poderosas para representar informações e conhecimento, e que podem impulsionar a abordagem do reducionismo hierárquico. Nós já vamos entender o que é isso. Então, o ponto de partida é o seguinte: qual é o objetivo do mapa conceitual? Desvelar a estrutura cognitiva do aprendiz. Essa é uma condição para que haja aprendizagem significativa, de acordo com Ausubel. E ele consegue ser uma forte ferramenta para esse fim, tá, pessoal? Então, quando o Novak fala em mapa conceitual, ele já fala quase em estrutura de conhecimento, tá? Já é quase um sinônimo. Para mim, pensar em estrutura de conhecimento do aprendiz, eu já vou direto pensar no mapa conceitual. Porque existe pouca pesquisa, gente, que trata dessa questão do desvelar o conhecimento prévio do aprendiz, que não seja por mapeamento conceitual. Inclusive, o Paulo Rogério é bem pragmático, ele diz que não existe outra forma de desvelar a estrutura cognitiva do aprendiz, se ele quiser, né? Fazer um mapa conceitual e se ele souber fazer um mapa conceitual. E, por outro lado, o vídeo que eu coloquei para vocês do Canhas, que é o Alberto Canhas, né, que é o autor dessa questão computacional do mapa conceitual, ele diz que só se externaliza conhecimento, ele também é enfático, através do mapeamento conceitual. E por que então a escola não trabalha com mapeamento conceitual? Por desconhecimento ou porque ninguém quer compartilhar conhecimento? Porque aí eu vou buscar Moreira, né? Moreira diz que o mapa conceitual, até falei com ele essa semana por e-mail, lançando essa questão, né? Ele diz que o mapa conceitual, para ele, é feito para negociar significado. Então, quem fez a disciplina comigo e com a Isabel de teorias de aprendizagem, ou comigo e com a Naíma, né? Com a Vanessa, a gente fez diagrama V, né, Vanessa? Então, a questão do mapa conceitual, quem fez, viu que a gente trabalhou assim a disciplina inteira. E aí, quando chegava, por exemplo, a parte do construcionismo de Piaget, todo mundo fazia um mapa sobre Piaget.
Aí as pessoas postavam um mapa e o grupo de seminários apresentava o seminário de Piaget e depois, no outro encontro, a gente retornava a discutir alguns mapas de Piaget. O que faltou nessa metodologia de ensino e que agora eu estou começando a me preocupar? A colaboração. A colaboração só há negociação de significados se houver colaboração entre as partes que querem negociar, gente. Posso falar uma coisa, Cecília? Pode. Eu não acho que falte, porque no momento que esses alunos apresentam, os outros que estão ali também, eles perguntam e eles têm que negociar o significado. O que tu quis dizer com aquilo? Com aquela relação? Eu não concordo com aquela relação, tinha que ser aquela. De alguma forma, talvez não seja a maior negociação do mundo, mas ainda tem negociação. Sim, sim. Ainda tem, né? Isabel, é que eu concordo contigo, mas é que a colaboração vai além disso. Ah, claro, eu concordo, sim, mas não dizer que não isso. tem nenhuma, tudo bem, pode não ser a ideal, mas não tem alguma coisa não. tem, alguma coisa. Eu quis dizer, não é que não tenha nenhuma negociação, tá? Mas não é um trabalho colaborativo. Porque o trabalho colaborativo vai ser assim, ó. Tu quer ver como o trabalho colaborativo... isso é para discutir, né, Isabel? É para discutir. Mas mas me interessa discutir essas coisas. Claro. Como a gente poderia fazer nessa disciplina? Então, vamos pensar nessa disciplina que a gente trabalhou, que é a teoria de aprendizagem. Para fazer essa questão colaborativa, nós teríamos que fazer, então, esse mapa em duplas, em grupos? Não, deixa eu explicar, vou terminar de explicar. Ah, tá? Eu vou terminar. Então, assim, ó, na atividade colaborativa, todo mundo faz o seu mapa individual, tá? E aí se divide a turma em grupos, por exemplo, de 3 ou de 4, dependendo da quantidade. E aí, isoladamente, em cada grupo, então, na atividade colaborativa tem fases, né? Primeiro a fase da externalização. No grupo, cada aluno vai externalizar o seu pensamento, aí a gente chama de pensamento convergente, na hora de elaborar o mapa. Vai apresentar o mapa para o grupo, tá? Depois, a segunda fase é a elicitação. A elicitação é o início da discussão e das divergências, é caracterizada pelo pensamento divergente, nem sempre, mas é bom que seja divergente, porque aí vai haver uma discussão tipo assim, eu não concordo com teu mapa nisso, né? Ah, mas então me justifica por quê, tá? A terceira fase é o consenso, ou a busca pelo consenso, onde de toda essa discussão tem que sair um único mapa conceitual. O mapa conceitual elaborado em colaboração, né? E aqui no texto ele traz isso, ó, esses organizadores, aí isso para fazer essa atividade, pessoal, é importante que seja com mapas conceituais, né? Esses organizadores podem tornar todos os recursos consistentemente visíveis para todas as pessoas que precisam enfrentar um dado problema complexo, promovendo a colaboração por meio de discussões do mesmo ponto de partida. Cada participante pode apresentar suas perspectivas particulares e alterar a representação visual compartilhada em tempo real. Por que isso é importante? Porque promove a aprendizagem colaborativa. Mas o que é essa aprendizagem colaborativa?
além de ser uma aprendizagem que surge da colaboração, ela fica no contínuo entre a aprendizagem mecânica e a significativa. Ela é uma aprendizagem que, nesse método da colaboração, ela vem antes da aprendizagem significativa. Então, com toda essa teoria desenvolvida pelo Paulo Rogério, a gente entende o que se passa no contínuo entre a aprendizagem mecânica e significativa, trabalhando as EDPs dos alunos, as zonas de desenvolvimento proximal. Nessa atividade em colaboração, se trabalha a zona de desenvolvimento proximal. Isso é muito bom para quem não tem conhecimento prévio. Colaborar com alguém que tenha. Então, isso é negociação de significados. O que eu quero dizer é que, a partir dessa disciplina, eu estou conseguindo ressignificar toda a teoria, sabe, Isabel? E não modificá-la, mas Novak reescreveu toda a teoria de aprendizagem junto com Ausubel, introduzindo todos esses pormenores aqui, né? Então, não é só a aprendizagem colaborativa que pertence ao contínuo. Por exemplo... Cecília, mas é engraçado que ele está definindo o mapa conceitual e já está misturando o tipo de usar. Acontece que ele já está dizendo a forma que tem que trabalhar o mapa. Então, no meu entendimento, é que ele está misturando as coisas. Eu só trouxe um texto. Não, eu quero discutir para mim, sabe? Eu quero aprender contigo, Cecília. Não, às vezes eu falo, pode parecer que eu estou xingando, mas não é. Não, eu adoro quando tu fala. Eu só quero entender, né? Porque para mim, ele está, nesse momento aqui, ele está misturando as coisas. Ele está definindo o mapa a partir da forma de uso dele, não é? Não, isso aqui... Com licença? Isso, só um pouquinho, Naíma. Isso é falha minha, Isabel. Por quê? Porque eu trouxe um texto avançado na disciplina. Ele passou por vários textos antes disso, construindo os mapas conceituais, entende? Até chegar à questão da colaboração. Aqui ele já está aplicando. Nos meus slides, eu defini o que é mapa conceitual antes. Não, tá certo que tu botou aí a aplicação, né? Tu botou ali. Isso, eu defini antes, tá? E agora eu estou falando já, realmente talvez seja uma forma de apresentar que não tenha sido a melhor, mas eu já quis trazer a questão do contínuo entre a aprendizagem mecânica e colaborativa. Tá, Naíma, desculpe, eu te interrompi. Não, que é isso. Uma coisa interessante em relação ao Paulo de salientar é que ele vem da área de exatas, ele não vem da área de educação. Então, ele começou a construir mapas depois, sem passar ele ensina ele de química, né, Cecília? Então, ele fala mais nessa parte prática de como fazer mapas conceituais. E ele introduz eu não chamo nem de teoria, mas na perspectiva dele de mapas conceituais, algumas palavras novas. Então, existem essa de divergente. É interessante ver no curso dele como ele traz, só que eles fogem um pouquinho da perspectiva de novo aqui, porque ele bota uma coisa mais prática, dessa parte de colaboração, de fazerem mapas... colaborativos mesmo. Acho que isso ficou bem claro na fala da Cecília aí. É como eu estou dizendo, né, gente? A disciplina que eu fiz foi mapas conceituais, aprendizagem colaborativa e aprendizagem significativa, tá? Então, esse era o título da disciplina. Então, ele tem todo o aspecto da explicação cognitiva da aprendizagem significativa. Aí ele tem todo o aspecto do trabalho em colaboração, partindo, claro, do trabalho individual, né? E aí ele tem a questão do aprender a aprender, que é do Novak, né? Mas toda essa questão, tudo isso que ele não traz do nada, tá, gente? Ele traz referências
que trabalham com tudo isso no exterior. Ele Tentar avançar, né, apresenta um pouquinho isso, mais a teoria. ele apresenta muitos textos do Reino Unido, de pesquisadores da área da psicologia lá do Reino Unido, sabe? É bem psicologia cognitiva mesmo, sabe? E ele trabalha muito junto com Canhas, mas ele parte de todos os pressupostos do Novak. Eu não sei, Isabel, se deu para entender. Acho que ela não está ouvindo. Ela fez um sinal de positivo, Cecília. É que eu Esqueci. não estou vendo ninguém. Viu, prof. Cecília? O professor Radael ali colocou um comentário, antes que a senhora estava falando ali, que ele achou, não sei se ele queria falar também, mas eu vou aproveitar e ler ele depois que ele complementa alguma coisa, que é assim, ele achou muito interessante construir um mapa conceitual em conjunto nas oficinas. Sim. É desafiador negociar, surgem as lideranças, as submissões e alguns conflitos. Interessante a aprendizagem. Claro, faz parte a gente aplicou a colaboração, tá? Nas oficinas, a Radael, através de ser uma briga ferrenha com a mestranda, né, que não aceita muitas coisas, mas a gente trabalhou em colaboração. A ideia era que se trabalhasse em colaboração. E o trabalho em colaboração, a busca por consenso, vai gerar sinergia, né? A sinergia é aquela, como é que vamos dizer, aquelas diferenças, né, de pensamento. E aí, por incrível que pareça, quanto mais alta a sinergia, melhor vai ser a colaboração. Então, aqui, eu nunca briguei com a minha colega de pesquisa aqui, né, Isabel? Nós nunca brigamos, mas quanto maior a briga, melhor a colaboração, né? Não, justamente a gente não aceita tudo, a gente tenta entender a opinião, Claro. né, do que está atrás. Claro. Se não tem essa interação, não tem entendimento. E assim, eu já esperava que todas essas questões fossem levantadas, mas eu achei mesmo assim importante trazer, tá, gente? Porque tem coisa... Claro. Assim como tem coisa que a gente olha e diz, não, isso não vai funcionar, tem coisa que funciona. Claro. Particularmente, eu desconheço uma pessoa que saiba fazer um mapa conceitual como ele, né? Ele é o cara, no Brasil, o maior elaborador de mapa conceitual, e não é porque eu fiz a disciplina, tá, gente? É porque eu comecei a ver outra forma. Por exemplo, os meus mapas conceituais não tinham clareza semântica quando eu fazia. E por que a importância da clareza semântica? Porque nem sempre o mapa conceitual é apresentado. Às vezes ele só é apresentado visivelmente e ele não é explicado, entende? E a gente se depara com um mapa que a gente, inclusive o próprio Moreira diz isso, né? Que o mapa conceitual só tem sentido quando ele é apresentado pelo autor, né? Bom, mas enfim, aí aqui, ó. Então, o que me interessa, na verdade, é o teor cognitivo dessa história, tá? Que a aprendizagem colaborativa é uma etapa anterior à aprendizagem significativa. Agora, então, eu estou conseguindo ressignificar aquele contínuo existente entre a aprendizagem mecânica e a colaborativa, tá? Então, além de ser amigável, organizadores gráficos podem promover a aprendizagem colaborativa quando são usados de acordo com as teorias que fundamentam seu desenvolvimento. Dos vários tipos de diagramas, a técnica de mapeamento de conceitos desenvolvida por Nova, que foi nossa escolha, a escolha dele, né, nesse texto, preferida para representar o conhecimento conceitual e proposicional. E aqui ele entra com esse termo NCMAPS, quer dizer, ele começa a atribuir os mapas conceituais a Novak, que de fato foi quem
criou, né, os mapas conceituais. Então, isso aqui significa Novakiansi Maps, mapas conceituais novakianos. Por quê? Porque existe muito mapa conceitual que não é, digamos, aceito cientificamente na perspectiva de Novak, tá? Que daí esse grupo de pesquisa já pensa nem ser um mapa conceitual, né? Então, esses mapas são utilizados para construir modelos de conhecimento. E aqui entra, como é que é modelo em inglês? É knowledge, isso. Modelos de conhecimento. Então, o que são modelos de conhecimento, né? Cecília, knowledgements, com K, knowledge. O K não tem som, daí é knowledgements. Knowledgements, isso. Mapas, modelos de conhecimento, tá? Traduzindo. Esses modelos de conhecimento, gente, são os mapas conceituais, por exemplo, um mapa conceitual mais geral da disciplina de cálculo. Eu, como professora, vou construir um mapa conceitual e ele é o meu modelo de conhecimento. Claro, eu não tô, gente, chamando atenção para o fato dele não ser cientificamente aceito ou ser aceito, tá? Geralmente se espera que o docente da disciplina tenha um conhecimento para apresentar. Então, a sugestão é apresentar o mapa conceitual, né? E isso a gente faz, né? Nas orientações da gente. A gente pede para os alunos construírem mapas conceituais do conteúdo, né? Pelo menos eu faço isso com os meus alunos, com os orientandos. E esses modelos de conhecimento é a proposta que eu quero que os meus alunos aprendam. Mas, muitas vezes, eles não aprendem por ter muito conceito envolvido. Então, eu posso utilizar, usando também os mapas conceituais novakianos, eu posso utilizar um reducionismo hierárquico, tá, gente? Como é que funciona isso? Por exemplo, então eu vou construir um mapa conceitual. Por exemplo, o cálculo diferencial necessita do conhecimento do pré-cálculo. Por exemplo, eu tenho o conceito inicial, cálculo diferencial, e tenho o conceito final, pré-cálculo. E tem um termo de ligação com uma seta indicativa, necessita de, né? Necessita do conhecimento ou algum outro termo de ligação que apresente clareza semântica. E aí, ali do conceito final, eu vou abrir mais conceitos, né? O pré-cálculo envolve o estudo de funções, envolve o estudo da álgebra, envolve o estudo da geometria, por exemplo. Tá? Então, eu construí mais 3 proposições com clareza semântica. Só que aí, em algum momento, isso vai ficar enorme se eu for colocar tudo sobre o cálculo, tudo sobre o pré-cálculo, e aí eu vou fazer a mesma coisa para derivadas, né? Então, eu posso usar... Isso dificulta a aprendizagem do aluno. Ele ter que sair ali do geral e diferenciar muitos conceitos pode ser difícil para ele. Então, eu posso simplesmente deixar o pré-cálculo e o aluno vai aprender que ele tem que saber o pré-cálculo. Ali, eu vou fazer um reducionismo hierárquico, ou seja, eu não vou abrir todos os conceitos do pré-cálculo. Isso não quer dizer que ele não tenha que saber, mas ele sabe que o pré-cálculo faz parte do modelo de conhecimento geral, né? E que em algum momento ele vai ter que voltar lá dentro para especificar os conceitos.
Então, um exemplo disso, gente, do reducionismo hierárquico, aqui faltou o CO, tá? O modelo de conhecimentos está aqui, ó. Então, isso aqui também é do material dele, tá, pessoal? Nós temos um conceito, por exemplo, aqui, o C1, hierarquicamente superior, e aí, numa hierarquia inferior, a gente tem o C2 e o C3, depois, e assim sucessivamente, até os específicos, tá? Nesse conceito C3, eu vou propor um reducionismo hierárquico. Então, eu vou puxar ele para cá, gente. Esse é um modelo de conhecimento, tá? Eu vou puxar ele e vou separar o nível 2 do CIMEP, tá? Vejam que eu estou só puxando desse conceito aqui. Os demais estão lá. Então, a ideia é que ele saiba como a aprendizagem significativa sugere que venha do geral para o específico. Agora, o que é geral para mim não é mais só um conceito, é um mapa conceitual, que está no primeiro nível. Do conceito C3, eu vou partir para um segundo nível, um mapa conceitual à parte. E eu posso fazer isso em todos os conceitos que são, digamos assim, muitas vezes esses conceitos, eles são denominados até pela teoria que ele utiliza de conceitos portais. Conceitos portais são aqueles conceitos que o aluno não consegue aprender, não só o aluno, né? Porque eu estou falando em metacognição também. Nós, como professores e estudantes e pesquisadores, sabemos quais conceitos a gente tem mais dificuldade para assimilar, né? E para adaptar. Então, a gente tem que trabalhar muito para poder transpassar esses conceitos, gente. Porque eles são conceitos difíceis. Inclusive, o momento que eu consigo transpassar eles é o momento do, digamos assim, do boom na minha estrutura cognitiva. É como se eu tivesse descoberto sabe, a máquina. Porque tudo flui a partir dessa aprendizagem. Para mim transpassar esses conceitos portais, eu tenho que saber, eu tenho que querer fazer isso, tá, gente? Tenho que ter motivação para fazer isso e tenho que usar a aprendizagem significativa. Ou seja, eu tenho que relacionar esse conceito a conceitos relevantes que eu tenha no processo, né, da aprendizagem significativa. E aí, esse tipo, eu estou contando para vocês o que eu entendi de tudo, né? Aqui, para mim, eu pude também dar uma ressignificação ao querer aprender de forma significativa, gente. Não é só um fator motivacional, é um fator de eu possuir uma estrutura de conhecimentos que permita isso. Se eu não possuir essa estrutura de conhecimento, eu vou ter que ir atrás disso, tá? Então, esse reducionismo hierárquico, na verdade, ele continua sendo uma proposta de aprender do geral para o específico, e depois esmiuçar o específico, né? Eu sei que eu tenho que ir atrás de vencer esse conceito portal. Eu citei o exemplo do pré-cálculo porque nas minhas pesquisas é um tema, um conteúdo que eu percebo que os alunos, quando ingressam na universidade, eles ingressam com muita dificuldade, tá, gente, de conceitos da escola básica. Então, deixa eu ver o que mais que eu fiz aqui. Bom, aí depois disso, eu não sei se vocês permitem, gente. Ó, parei de compartilhar. Deixa eu ver, alguém mais. Eu não estou vendo ninguém, tá? Agora que eu estou vendo.
Então, vamos ver os comentários. Radael, para uma evolução temporal é útil também. Radael, achei muito interessante construir um mapa conceitual em conjunto. Ok, surgem as lideranças, as submissões, os conflitos. Exato, no conflito a aprendizagem colaborativa, no caso, né? E ela tem um nome, esse tipo de aprendizagem, tá, gente? Colaborativa. E eu não sei se vocês viram se vocês conhecem os vídeos do Paulo Rogério. Eu gostaria de mostrar pelo menos 2, eles são curtinhos, é possível? Então, eu não quis dizer que a nossa disciplina, Isabel, a nossa disciplina, ela que a gente compartilhou muitas vezes, ela foi onde eu aprendi a trabalhar com teorias de aprendizagem. Mas eu não sei se daria certo. Eu apliquei uma atividade colaborativa esse semestre. Quase apanhei, assim, sabe? Mas apliquei. E surgiram os mapas conceituais. Eu acho, inclusive, que essas tarefas colaborativas, elas são, inclusive, mais eficientes, né, para a aprendizagem. Isso, exatamente. Só que a gente teria que trabalhar menos autores. Isso. Tu sabe que o que aconteceu nesses trabalhos colaborativos é que teve a colaboração, mas tem sinergia. A colaboração era assim, teu mapa está mais bonito, vamos ficar com ele. Ou tipo as assim, pessoas não sabem, os alunos de pós-graduação, Cecília, não sabem negociar, isso é negociar, né? Não sabem negociar, tu imagina os outros. Bom, mas outra coisa... Isso aí pode, inclusive, levar a conflitos, né? Sim. Tipo, o líder é que manda, e as pessoas podem dizer, eu não faço nada aqui direito. Né? Tem que ter muita sensibilidade, né, do professor. Isso vai funcionar também, Vanessa, para os diagramas V, viu, Isabel? Acho que dá para fazer também. Se bem que o diagrama V, eu acho que é mais idiosincrático ainda que o mapa, né? Será? Ou é menos? Mas é o que a gente vai, é o que eu pretendo trabalhar, né? Que cada um faça um mapa daquele artigo que já está ali. Sim. E a gente, então, negocia os significados quando a gente fizer no grande... Que é uma atividade colaborativa também, que eu pensei. Cada um faz o seu, e depois, na apresentação, então, a gente vai tentar construir um consenso do grupo todo, né? Só que daí não é muitos. Para ser colaboração, aqui a proposta que eu vou fazer, se eu ainda puder, na próxima aula, falar em mapas conceituais, é a gente fazer pequenos grupos, e aí eu vou dar um dos textos que eu fiz na disciplina para vocês elaborarem um mapa conceitual. Mas assim, gente, bem rapidamente aqui, primeiro, antes dos vídeos, eu quero mostrar um mapa conceitual que eu fiz sobre esse artigo, tá? O professor Radael postou mais uma dúvida ali. Fala, Radael. Fala, Radael. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Tá. Eu tenho uma dúvida, professora Cecília, sobre o texto aí que foi sugerido, uma diferença aí que eu estou vendo no texto do Moreira com os vídeos do professor Paulo. E eu e quando você enviasse aquele vídeo com o mapa de modelagem matemática, eu achei muito interessante, e eu consegui observar uma outra proposta, né? Que eu fiquei na dúvida, né? Mas é uma dúvida que eu tenho. Qual é a tua dúvida? Eu peguei o texto agora do Moreira e ele coloca assim no momento: setas podem ser utilizadas para dar um sentido de direção a determinadas relações conceituais, mas não obrigatoriamente. Né? E olhando os vídeos do Paulo, ele sempre coloca com a seta ser obrigatória, né? Ter um sentido para as relações, né? Veja... E também no apêndice do texto do Moreira, ele coloca que muitas setas acabam por transformar o mapa conceitual em um diagrama de fluxo. Ele coloca essa preocupação, né, de ter muitas setas. Então, eu vi essa diferença
E quando você enviou para nós aquele vídeo sobre modelagem, eu observei que, por exemplo, coloca umas setas que ela não liga necessariamente a um conceito, mas me parece a um bloco, ou sei lá, um submapa, não sei como chamar isso, que para mim eu visualizei outra coisa que eu não tinha visto, né? Não, nem no texto e nem nos vídeos, eu achei muito interessante, né? Então é uma dúvida que eu tenho até para me entender melhor na estrutura do mapa, né? Bom, assim, ó, uma coisa que eu não falei, né? Não terminei de falar, até esqueci de falar porque eu não fiz mais slides. O mapa conceitual ele é usado em várias vertentes, né, Radael? Ele é usado para elaborar um currículo de ensino, ele é usado para avaliar o aluno, ele é usado para sei lá, para metacognição, para mim saber como eu estou aprendendo, né, determinado assunto. E para te ter uma ideia, na escola básica tem professores, não tem muita pesquisa pelo que eu vi, sabe? Mas tem professores, as que eu vi, que eles apresentam um mapa conceitual, por exemplo, com um erro no termo de ligação, Radel, justamente para ver se o aluno detecta, olhando o mapa. Então, tem muitas formas de usar mapa conceitual. Quanto a essa tua dúvida das setas, se você chegar e me apresentar o seu mapa conceitual sem nenhuma seta, eu vou saber qual é a relação que você está fazendo. Eu vou saber qual é o sentido que você está fazendo quando você apresenta. Mas se eu olhar o teu mapa conceitual, a menos que ele seja uma hierarquia proposta, né, por novo aqui de cima para baixo, assim, ó, por exemplo, coloca um mapa de aranha na frente sem nenhuma ligação de sentido. Você há de convir comigo que vai ser difícil descobrir, né, num mapa de aranha, um mapa com muitas ligações, o que veio de onde, né? E isso é importante. De onde veio e onde chegou é importantíssimo, porque eu posso estar mudando uma relação em termos conceituais ali e posso estar cometendo um erro. Então, foi isso que eu escrevi para o Moreira semana passada, Radael, sobre isso. O Moreira disse que o Paulo Rogério tem um certo rigor, né? E eu acho que ele tem mesmo. Mas não é no rigor do Paulo Rogério que eu estou interessada, eu estou interessada em entender o mapeamento conceitual, sabe? Não no rigor, porque eu não vou usar de rigor na avaliação do mapa por causa de uma seta, né? Mas desde que o autor do mapa me mostre apresentando que aquilo é o que ele está querendo dizer. Não sei se deu para você entender. Então, eu não quero nem ser tão radical e nem botar os olhos muito assim superficialmente a questão. Porque o professor ele tem que ser eloquente no que ele está passando. Por exemplo, eu não posso passar cálculo, como eu botei, cálculo diferencial é pré-cálculo. O que isso está dizendo? Não só eu estou falando errado, e não adianta eu ter escrito no mapa conceitual corretamente, então o professor tem o conhecimento declarativo, né? Tem que estar bem feito, o conotativo e o descritivo ali, né? A Elisângela trabalhou, né, com declaração e a gente tem que dizer de forma cientificamente aceita, escrever de forma cientificamente aceita. Então, é óbvio que um mapa com setas vai favorecer muito na hora da avaliação, né? Eu não preciso nem estar com o aluno presente. Então, eu posso saber se os termos de ligação estão corretos, se o conceito inicial é condizente com o final. Vamos colocar, digamos assim, um pouco de
clareza semântica nos mapas conceituais. É isso que eu estou pensando. Tá, gente? Fala, Naíma. Em relação ainda à pergunta do Radael, eu fiz no mestrado trabalhando só com a perspectiva novaquiana, né? Que o Moreira também fala nesse livro dele. E o interessante é que nessa organização, eles partem sempre da organização hierárquica e também aqueles dois termos que eu não lembro se a gente já falou aqui sobre a diferenciação progressiva e a reconciliação. Isso. Então, o mapa precisa permitir essas três características. E essa organização do mapa conceitual tem a ver com essas setas, porque facilita a leitura de outra pessoa. Então, no momento que eu coloco uma seta de um conceito para outro, ou de uma preposição para outra, tu diz que o tipo de relação que tu fez é esse o caminho que tu fez. E quando tem a seta dupla, de um lado para o outro, tu pode ler tanto nessa direção do mapa, quanto fazer o contrário. E aí entra o Paulo dizendo que mesmo nessa ida ou vinda das setas, da leitura que tu faz, tem que ter uma como é que eu disse mesmo? A semântica, Cecília, que eu sempre esqueço. A clareza semântica. Clareza semântica. Então, isso tem que ter. Então, se tu pegar um mapa do Moreira ou qualquer outro mapa, tu vai ver assim, ó, que tu pode fazer a leitura assim, e se tu fizer ao contrário, também tem que ter sentido. E se tu não colocar a seta indo e voltando, quer dizer que a hierarquia ali só tem naquele sentido. Então, é uma forma de organizar a leitura do mapa, essas setas. Exatamente. Até para saber se houve a o que está acontecendo, se eu venho do cálculo para o pré-cálculo, para ser uma diferenciação progressiva, eu tenho que dizer que o cálculo, por exemplo, necessita do pré-cálculo. Agora, a volta, a reconciliação integrativa, não vai poder ser o cálculo, o pré-cálculo necessita o cálculo. Aí eu vou ter que dizer que o pré-cálculo é um pré-requisito para o cálculo. Então, vê a importância da seta, porque o leitor do mapa pode entender qualquer coisa se não tiver um sentido. Foi muito bem colocado esse ponto. O mapa conceitual, ele vem para dar significado, né, à diferenciação progressiva e a reconciliação integradora, né? E as relações cruzadas. Inclusive, Novak criou essa técnica, gente, porque ele usava a entrevista clínica de Piaget para investigar a aprendizagem dos alunos. E era tão difícil interpretar a entrevista clínica, né? Digamos, como é que se diz, Isabel? Transcrever a entrevista e depois categorizar. Então, ele descobriu essa técnica do mapeamento na intenção de facilitar esse trabalho de investigação. E veja como é importante essa questão da seta, né? Se tu quer saber o que está na cabeça do indivíduo, se ele não colocar a seta, tu vai ficar em dúvida. Se ele não colocar a palavra de ligação, tu não vai saber. Né? Porque justamente se o mapa conceitual for utilizado para saber as ideias desse indivíduo, sejam iniciais ou não, tanto as palavras de ligação quanto as setas, elas são muito importantes. Porque senão, se ele não apresentar esse mapa, tu não vai poder fazer nada, porque tu não tem a informação. Só sabe que ele relacionou os conceitos, mas que relação é essa? Isso. E aí, Radael, continuando a tua pergunta, né? Aí o Moreira me respondeu assim, Cecília, para mim, mapa conceitual é para negociar significado. Pronto. Ele não está contradizendo nada ao Paulo Rogério, e nem vice-versa, porque negociação de significados se dá em compartilhamento de comunicação. Entendeu? Estamos falando, estamos apresentando, como a professora Isabel diz, estamos negociando significados. Mas se eu for olhar mais a fundo os mapas, entende? Alguma coisa pode ter ficado desapercebida quando eu vi o aluno apresentando.
ou despercebida, digamos, não é desapercebida. Então, gente, é uma técnica. Aí o Moreira disse que para ele é isso, né? E que ele não é tão radical, tão rigoroso, né? De avaliar o mapa, até porque não é o mapa, é um mapa. Só que a avaliação, como eu coloquei para vocês, é do meu mapa em relação a eu mesma fazendo o mapa antes, e não eu com um colega. Então, ele é um instrumento que favorece a metacognição. Na disciplina, gente, nós tivemos que escrever, eu escrevi 40 páginas de autoetnografia do meu aprendizado ao longo da disciplina, uma coisa que eu nunca tinha feito na vida, que eu não sei nem como eu aprendo, sabe? Então, novo aqui é aprender a aprender, né? Então, foi muito legal nesse sentido. E eu queria muito ter compartilhado isso Cecília, com vocês. vai te preparando. Tu vai dar para nós uma conferência sobre aprender a aprender. Tá. Vai te preparando. A hora que tu estiver pronta, mas eu vou te cutucando, senão não vai ser nunca. Vamos lá, vai te preparando. Nem me fala que dia 29 agora, a Unipampa de Rio Grande, eu acho. O Jean tá aí? Grande não, aí Rio Grande não tem Unipampa. Não é Rio Grande, é Unipampa de... Eu sou da de Uruguaiana. Tem São Gabriel, tem Dom Pedrito. Uma delas me Jaguarão. convidou. Olha, eu nem me lembro, Jean, que me Bagé. convidou. A semana que vem, dia 29, eles pediram para mim falar sobre aprendizagem significativa. O que eu vou falar, será? O que eu vou falar? Né? Mas, assim, ó, inclusive tem muitas coisas... Cecília, se eles não limitarem o tempo, tu não para mais, né? Tem coisa bastante para falar. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui o Fala, conceitual. Vou compartilhar. Viu, prof? Uma coisa ali que acho que o Radael deve ter ficado falado na questão da estrutura, é que quando a gente lê só o material do Moreira ali e vê os exemplos que o Moreira traz, o Moreira, nas relações que ele coloca ali, às vezes ele coloca palavras, palavras ou algumas frases assim que não são aquela estrutura que o Paulo Rogério já traz, que ele fala que a clareza semântica vem quando a gente coloca verbos ali naquelas relações. Então, quando a gente lê a estrutura do professor Moreira, a gente fica em dúvida quando a gente vem lá para a estrutura do Marcos Rogério, né, que já fala que tem que ter verbos naquelas relações, então que já vai detalhando um pouco mais, né, as estruturas de um para o outro. Isso. Bom, mas as preposições sempre têm verbos, tá? Isso inclusive no novo aqui do Moreira. Sempre. Eu não concordo muito com o Paulo porque ele deixa a frase muito grande, eu dividiria em mais blocos. Sim. Eu até comentei com a Cecília. Mas tu mantém o verbo, né, Naíma? Sem verbo não é uma proposição, né? Não. Pode ser um verbo até, como é que se diz? O mais difícil na construção do mapa conceitual são realmente as palavras de ligação. Isso. E não a relação. Tu sabe que tem uma relação, mas no momento que tu coloca uma frase, uma proposição ali, a palavra de ligação correta, é que tu realmente sabe a relação entre esses dois. Por isso a importância de colocar essas palavras de ligação, esses termos de ligação. Por quê? Porque vai forçar a pessoa que está construindo o mapa a estabelecer e a se questionar se aquela relação é válida ou não. Eu gosto muito da frase do Moreira, que ele diz que um mapa conceitual é a representação do conhecimento de uma pessoa no momento em que ela fez o mapa. É uma foto. Isso. Na próxima vez que ela lê o mapa, ela diz, tem um monte de coisa que eu posso acrescentar ou mudar. Não, eu sempre falo isso também, que o mapa é como se fosse uma foto daquele dia. No outro dia, não necessariamente, né? É o mesmo. E é bom que isso, eu sempre digo, é bom que isso aconteça. Bom, então, aqui é um mapa conceitual que eu não teria feito dessa forma, gente, há, digamos, 10 anos atrás, tá? A primeira coisa, uma coisa que eu não comentei com vocês, ele tem que, todo mapa conceitual tem que ter uma questão focal, tá? Uma questão focal onde
de tal forma que o mapa responda. Por exemplo, essa aqui. De que forma os mapas conceituais podem favorecer a aprendizagem significativa? Em cima daquele texto, em cima do texto. Depois eu mostro para vocês o texto. Deixa eu copiar aqui. Não vai dar para copiar agora, que agora eu estou com o livro do novo aqui aberto. Bom, então, a questão focal, e aí, esse é um UM mapa conceitual, o meu, tá, gente? E vou dizer para vocês que eu nem fui muito bem avaliada nele, tá? Na disciplina. Então, mapas conceituais novaquianos podem promover a aprendizagem colaborativa. Mapas conceituais novaquianos são úteis para a construção de modelos de conhecimentos. O conceito hierarquicamente superior é mapas conceituais novaquianos, e depois, no segundo nível de hierarquia, eu tenho modelos de conhecimento e aprendizagem colaborativa. Vocês devem estar perguntando por que coloridos. Às vezes, ele pedia assim, ó, gente, quando construa um mapa conceitual e traga os conceitos do texto da aula anterior. Coloque os conceitos do texto da aula anterior de uma cor e os conceitos do texto da aula de hoje de outra, porque ele queria ver se eu estava fazendo o link com o texto da aula anterior, né? Bom, depois, modelos de conhecimento possibilitam a implementação do reducionismo hierárquico. Se eu for pensar num terceiro nível hierárquico, quem são eles? Reducionismo hierárquico, depois aqui, ó, a aprendizagem colaborativa depende de colaboração, depende de participação ativa e depende de interação cognitiva. Eu tenho mais esses 3 conceitos no terceiro nível de hierarquia do mapa geral, tá? E assim, então, sucessivamente, né? Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. A aprendizagem colaborativa tem potencial para promover a aprendizagem significativa. Eu nunca quis afirmar nada nessa disciplina, tá, gente? Porque eu não acho que a aprendizagem significativa se dê tão facilmente assim. A aprendizagem significativa é fruto de interação cognitiva. E a interação cognitiva ocorre na zona de desenvolvimento proximal. Aqui eu pus pontilhado pelo simples fato de estar cruzando aqui essa outra ligação, né? Então, só para diferenciar. Depois, o reducionismo hierárquico favorece o enfrentamento de conceitos portais. Conceitos portais podem ser enfrentados por colaboração. Vocês estão vendo que eu estou lendo de proposição em proposição, né? Os conceitos portais podem ser transpassados na zona de desenvolvimento proximal. A colaboração compreende a etapa da externalização, a colaboração compreende a etapa da elicitação e a colaboração compreende a etapa do consenso. O consenso é preferível por conflito ou alta sinergia. Depois aqui, a aprendizagem significativa é condição necessária para a remediação das LIPs. O que são LIPs? São estruturas de conhecimento limitadas, gente. Quando a gente vai aprendendo, vai criando concepções alternativas, vai memorizando, a gente vai gerando estruturas de conhecimento com problemas, tá? Limitadas e inapropriadas, e elas vão ficando, tá? Então, para remediar essa estrutura de conhecimento, eu vou ter que aprender de forma significativa. Isso acontece muito, porque a gente está com alguma coisa assim enraizada, às vezes errado,
E aquilo está na estrutura cognitiva e tem que sair dali, né? Num processo de disjunção, que ele chama, ó. A aprendizagem significativa requer baixa capacidade de disjunção. Quer dizer, para mim, separar o errado da estrutura cognitiva, quanto mais aprendizagem significativa eu tiver, mais fácil vai ser de fazer essa separação, tá? Agora, se eu não tenho aprendizagem significativa, vai ser difícil separar, né? E a disjunção ocorre na memória de trabalho. Uma outra coisa muito importante da disciplina é que a gente passa a entender todo o funcionamento em termos cognitivos, né? Da psicologia cognitiva, que a gente aprende por recepção, né? Até a questão do going, do Novak mesmo, do going, a questão de aprender por afeto, né, gente? Por vários motivos que ultrapassam aquelas questões básicas, né, humanas. A aprendizagem mecânica, então, a aprendizagem significativa deve suceder à mecânica. Então, eu passei a dar uma importância diferente para a aprendizagem mecânica, porque em toda a disciplina fica claro que ela é necessária para que haja aprendizagem significativa, porque ninguém sabe tudo, né? Então, a gente geralmente aprende de forma mecânica, né? Então, ela sucede a aprendizagem mecânica, por quê? Por causa da remediação dessas LIPs, né? E a aprendizagem mecânica, ela não modifica as LIPs. Para mim, modificar as LIPs, eu tenho que aprender de forma significativa, tá? Então, isso é um exemplo simples, tá, gente? De um mapa conceitual que eu estou desenvolvendo, tentando desenvolver mais agora a técnica. Deixa eu parar. O Radael perguntou a questão dos nós, né? Digamos que eu vou te mostrar rapidamente os nós, só para falar que tu disse que tinha alguns que não tinham relação entre si, né, Radael? Aqueles são os conceitos em nó. Então, deixa eu ver aqui. Não é esse. Modelagem. A professora Isabela ali até colocou a questão dela não concordar muito com a questão focal ser necessária, mas aí a gente já vê algumas especificações da estrutura que o professor Paulo Rogério traz para os mapas conceituais, né? Ele coloca ali com a questão dos verbos para aumentar a questão da clareza semântica da relação entre um conceito e o outro, e a questão ali das setas e de trazer já os verbos ali. Quando a gente fez a oficina lá, na proposta que a gente colocava para os professores criarem os mapas conceituais, criarem as relações e, se for possível, colocarem os verbos ali, né, para definir bem a relação entre um conceito e o outro. O que vocês entendem pela questão focal, pessoal? No mapa conceitual? Ela está no diagrama V também, né? Mas no mapa conceitual, por que vocês acham que ela seria importante? Eu vejo só para focar naqueles conceitos essenciais para o mapa. Eu não vejo necessário quando a pessoa sabe o que realmente por que realmente está construindo o mapa. Mas o que a gente vê quando a gente falava na própria disciplina, faça um mapa da teoria de Piaget. Eles falavam de tudo que tinham lá, e não da teoria. Então, é sempre bom voltar. E aí a gente vai para uma tese. Qual a tua tese? Qual a questão de pesquisa? É o focar realmente
Isso. Esse é o objetivo também, que eu também fiz essa pergunta. Na questão de física, tá pensando, a gente usa muito, faz um mapa conceitual sobre cinemática, sobre dinâmica, sobre calor. Se eu fizer uma pergunta, ela vai estar relacionada a uma situação muito específica e eu posso querer um mapa mais abrangente. Abrangente, sim. Mas aí pode ser quais os conceitos envolvidos na cinemática. Isso. Pode fazer uma... Mas mas na verdade está subentendido, né? Se eu vou colocar fazer um mapa de cinemática, ele pode estar mais completo ou menos. Ou quais os conceitos. Se eu perguntar quais os conceitos e como eles estão relacionados, é a própria definição de mapa. Não precisaria colocar? Eu me lembro que na época da oficina ali, que o Radael estava se referindo, a gente colocou ali na estrutura do mapa conceitual para que os professores, como era a primeira, alguns professores era o primeiro contato que eles tinham com o mapa conceitual, então só para que eles tivessem, né, a gente só detalhou um pouquinho mais em algumas questões ali, tipo a questão de ter um verbo na relação conceitual, então só para que eles tivessem noção de não ficassem muito divagando entre criar os conceitos, ou como a gente especificou bem alguns conceitos das estruturas que eles criaram lá, só para que eles conseguissem ver, né, que era necessário criar essa relação entre um conceito e outro, e também trazer de que forma que eles estavam estruturando essa relação conceitual, né? Eu entendo a questão focal como não fugir do foco, realmente, né? Não fugir do foco. Agora, se eu vou fazer um mapa conceitual para mim, eu não vou botar questão focal, mas se eu quero que o meu aluno, se eu quero direcionar o meu aluno para responder em termos de algum assunto, eu solicito uma questão focal. Inclusive, tem formatos, né, que o professor dá 10 conceitos, o Novo que fazia isso. Ele fornece alguns conceitos para o aluno, e aí o aluno faz o mapa a partir daqueles conceitos. Mas só para encerrar, que eu já falei demais, vocês devem estar cansados, né, de mim. Eu tenho mania de falar muito. Eu gosto de falar, eu vou falando, senão me mandam parar, eu não paro. A questão o Radael tinha pedido e saiu no fim. Tá, gente, aqui ele tem um compromisso agora às 6h30, daí por isso que a gente estava se despedindo dele. O que acontece nesse mapa? Aqui em cor azul, eu tenho um nó de conceitos, ó. Interação, matematização, resolução, interpretação, sem ligação entre eles. Isso eu posso fazer quando o assunto que eu estiver tratando está tão intimamente relacionado. Por exemplo, são os procedimentos, são as fases da modelagem matemática. Então, eu estou separando essas fases aqui, tá? É como se fosse pensar assim, Isabel, quais são as principais forças, né? Aí eu vou colocar uns nós por exemplo, aqui não tem sentido eu colocar um nó, mas como é que eu coloco esse nó? Digamos que eu queira juntar esses três conceitos aqui, tá? Sim, mas isso já são, né, fases mais elaboradas, né, que são alunos que já estão mais acostumados a fazer. Sim, claro. Quase nunca a gente chega nesse nível, infelizmente, sim. Né? A gente trabalhando com nossos alunos, quando eles estamos começando, a gente... Né? Então, esse nível dificilmente a gente alcança com os nossos alunos. Não que não seja... Eu entendi essa questão desse curso. Tá, é só isso, mas por uma questão técnica, eu aperto em Ctrl, aí eu vou achurar os conceitos que eu quero criar o nó. Ah, tá. Aí eu venho aqui em ferramentas, ó. Já é uma possibilidade do próprio CEMAP. Isso, criar um grande nó. Mas geralmente esse grande nó tem em alguma ligação. Eu posso até fazer uma ligação chegando só na caixa azul. Talvez, prof, na semana que vem, ali, como a senhora tinha colocado, ali a senhora professora Isabel tinha colocado como proposta a gente criar mapas conceituais para apresentar individualmente na semana que vem.
até a senhora depois pode trazer essa questão estrutural ali que o CMAP Tools traz para a gente, né? Porque cada um ele vai fazer o seu mapa conceitual individualmente. Mas eu não sei muita coisa também, eu estou aprendendo aos poucos. Cecília, aí tu tem que ver, agora vamos só pensando um pouquinho da semana que vem, se é mais interessante cada um fazer um mapa de qualquer assunto e na hora de apresentar a gente ir comentando, ou tu acha que todo mundo deveria fazer mapa sobre um assunto só? Não, eu acho que todo mundo tem que fazer sobre um assunto só, né? Tá, então tu tem que colocar isso no grupo e lá na agenda, isso. Felipe, porque tá diferente isso lá. Tu tem que escolher o assunto, então. Acho que é o que vocês tinham colocado ali, né? Para que cada um. Não, eu tinha colocado isso, mas é que eu não tinha entendido isso, a gente não tinha chegado exatamente a discutir tanto sobre isso. Mas eu acho que agora dá para tu definir esse assunto, Cecília, e colocar no grupo e pedir para o Felipe colocar lá na agenda também. Tá. Aqui a Naíma coloca, ó, gente, o poder de síntese é alto indício para aprendizagem significativa, é verdade. Verdade. Bom, então... Já está nesse nível, Cecília, para ensinar para a gente. E transposição. Nossa, vocês estão de brincadeira comigo que eu estou ensinando para vocês, né? Claro que não, gente, eu quero dizer o seguinte, ó, a minha característica é tentar sempre falar, tá? E eu sou muito transparente nesse sentido, falar o que eu penso, tanto que eu fiz essas perguntas para o Moreira, não sei se ele não ficou bravo comigo, que ele não me mandou mais e-mail nenhum, sabe? Mas, assim, o meu aluno de teorias de aprendizagem disse, a senhora está fazendo diferente do que o texto que a senhora botou ali do Moreira. Meu Deus. Mas e aí? Hoje eu aprendi com vocês muitos argumentos em que eu não menosprezo nenhum nem outro autor. Eu não posso. Eu disse para o Moreira, os teus textos são a base do GP assim. Não tem como, né? Mas, gente, eu vou dizer para vocês, tá? Eu tive uma experiência bem rigorosa, em muitos momentos, mas de uma pessoa que sabe fazer mapa conceitual, tá? É isso. E é isso que eu quis trazer para vocês. Que essa questão que ele vai ali dos conceitos portais, algumas coisas, são coisas que a gente não enxerga no artigo do professor Moreira, né? O professor Moreira ele vai bem simplificado ali. É que assim, vai além, né? O Moreira escreveu tudo aquilo uma determinada época. Sim. Muito fácil, a partir do que já tem, ele dá um outro passo. Então, não é questão, né? Ele só deu esse outro passo porque já existiam outras coisas. É uma outra visão dele. E o Moreira também não se dedicou a vida toda só aos textos. Não, o Moreira não se dedicou. Ele aprofundou essa questão. Eu fico imaginando como uma pessoa daria uma disciplina, um semestre inteiro sobre mapa. Sim, e tu imagina, gente... o nível... de aprofundamento. E aprofundamento de especificidade, que foi o que ele escolheu na vida fazer. E que, na verdade, o Moreira, ele trabalhou até um determinado ponto e foi trabalhar outros aspectos. Então, mas o Paulo Rogério... São objetivos diferentes. Ele se baseia muito no Moreira também. Claro. Ele tem o maior respeito. Justamente, o que eu falo, justamente o que eu disse. Ele partiu do que já existia. A prof. Marisa tem uma questão que acho que pode ser que ajude também. Fala, Marisa. Não, eu penso assim, que são dois autores que abordam do mesmo assunto, então acho que quando se vai falar em mapas conceituais, teria que colocar o ponto de vista do Moreira e o dele. Mas que o Paulo, ele teve como base o Moreira. Então, ele partiu do Moreira para ampliar... eu diria que ele se baseou mais no aprofundar os mapas conceituais, entendeu? Mas baseado no Moreira, com outro olhar, mas o Moreira que começou, entendeu? Então, acho que dá para, quando talvez tu falar nas tuas aulas, Maria, tu colocar o ponto de vista dos dois, entendeu? Sim. Mas a explicação da Naíma também me deixou claro, aquela explicação das flechas, né? Que talvez quando o Moreira pensou no mapa, ele não pensou em botar setinha aqui, né? Assim que tu fala, né, Naíma? Ou para cima.
Mas ele pensou que tinha essa ligação do vai e volta na cabeça dele. Mas aí E talvez o Paulo, para tornar mais didático, ele... Mas essa questão da seta não é do Paulo, é do Nova. É do Nova. Não é do Paulo. O Paulo não descobriu nada assim que não esteja no Nova. Mas o que eu quero dizer... Cecília, na verdade, o Paulo acrescenta alguns conceitos. Os conceitos portais, existem algumas coisas que já são a visão do Paulo. Um além de novo aqui. E ele acrescenta baseado em outros referenciais também. Sim. Ele não tirou assim nada da... Então, ele se baseia mais no Novo aqui. E eu não acho que, assim, eu não acho que o Moreira não saiba que as flechas são importantes. É óbvio que ele sabe? Mas eu acho que a preocupação dele não é essa, é outra, né? Não, mas não foi isso que eu quis dizer, Maria. Maria. Fala. Não foi isso que eu quis dizer. O que tu quis dizer? Não, que eu entendi a explicação que a Anaíma falou em relação ao Moreira, entendeu? E eu acho que não é uma discussão assim de quem faz melhor o mapa, entendeu? Claro, eu acho que o Moreira começou, o Paulo está dando mais continuidade agora e ele entra em, talvez, não sei, uns termos mais detalhados que o Moreira talvez não tenha feito na época dele, né? É que teve um momento, eu tinha entendido que tu disse, Marisa, que o Moreira não se preocupou com as flechas. Foi isso que tu disse? Não sei se eu entendi mal. Não, é que talvez eu me expressei mal, porque eu também não li a teoria lá do Novo aqui lá atrás, né? Entendeu? Então, o que eu tinha entendido é que tinha uma discussão também, que o menino, aquele que saiu, perguntou da questão das flechas. Sim. Que foi a hora que a Naíma falou, sim, que eu entendi, talvez eu entendi errado, que para o Moreira, ele está olhando a ligação, né? Assim... Ele sabe o sentido, o Moreira... Ele sabe o sentido, até porque ele fala que a gente tem que apresentar o nosso mapa, né? Ele sabe o sentido que ele está falando. Claro. E o Paulo, não sei se estou errada, me corrijam. E o Paulo, assim, ó, como talvez ele está com um olhar assim de outra pessoa também pegar o teu mapa e tu não apresentar, mas a pessoa pegar o teu mapa e conseguir andar pelo teu mapa sem tu estar explicando. Sim. É porque exatamente é isso, a questão da apresentação ou da não apresentação. Quando a turma é muito grande, é difícil que todos apresentem, né? E a gente talvez eu me expressei mal em falar que ele não estava preocupado com as flechas. Eu entendi. Então tá, gente, vou parar aqui. Então tá. Viu, prof? Só para ficar definido, então, para a gente ir para a semana que vem, a gente faria um mapa conceitual sobre qual texto? Não, eu vou ver isso ainda, tá, Felipe? Ah, tá. Então tá bom. Não, só para saber. E aí todo mundo faz sobre o mesmo texto, né? Primeiro, deixa eu centrar aqui as ideias para ver o que nós vamos propor. Claro, com sugestões, né? Uhum. Mas e aí, vocês gostaram do Paulo Rogério? Tem gente que odeia mapa, né? Eu tenho colegas... Não tem nada a ver com odiar mapa. Eu acho que ele... Não, eu não estou dizendo que não odeia. Sim, ele está certo de fazer esse aprofundamento todo. Mas, para mim, eu acho que eu não preciso me aprofundar tanto. Claro, não, eu digo, uma aluna minha... Questões. Inclusive, eu peço para os alunos olharem, quando eu trabalho o mapa, eu peço para eles olharem alguns vídeos dele, que os vídeos dele são muito bons. Sim. Deixa eu dizer... Quando a gente fez mas agora eu preciso ir, tá, pessoal? Tá. Tchau, professor. Tá bom, tchau, obrigada, Isabel. Tchau, um abraço para vocês. Só para encerrar aqui, gente. Tá bom, tchau. Tem gente que odeia mapa, eu quis dizer, uma aluna minha da modelagem matemática. Ela tem pavor de fazer mapa conceitual. E não adianta, ela vai ter pavor sempre, sabe? De fazer mapa. Mas é isso aí, tá? Então, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, prof. Estava bem bom. Tchau. Valeu.